Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no meu canal. Eu sou o Guilherme Brito, aqui eu falo bastante sobre marketing e vendas de produtos digitais, mentorias, consultorias, e eu tenho chamado algumas pessoas aqui para a gente poder fazer um bate-papo, que eu tenho contribuído de alguma forma para que eles consigam ter resultados. E hoje eu vou fazer um bate-papo com o Roberto Sobrinho, para a gente poder falar um pouquinho aí de como tem sido a sua evolução, no caso dele especificamente com mentorias. E eu quero trazer ele aqui, meu convidado de hoje, para a gente fazer esse bate-papo, para poder trazer alguns insights que também possam contribuir com vocês que vão estar assistindo aqui esse conteúdo. Tudo bom, Roberto? Opa, boa tarde, Guilherme, tudo bem? Show de bola, meu irmão, por aqui tudo certo. Roberto, primeiro te agradecer, já começar aqui agradecendo a sua participação aqui nesse podcast, cara. Eu tenho, coloquei para mim esse ano de fazer esse desafio de estar conversando com pessoas que a gente tem contato, que a gente está contribuindo de alguma forma. E para a gente começar o bate-papo, fala aí, cara, de onde você fala? Qual cidade? Eu moro em Osasco, São Paulo. Show de bola. Falo de Osasco. Na verdade, hoje eu não estou em Osasco, estou na casa da minha sogra, que é no litoral, mas eu moro em Osasco. Legal, show de bola. Vamos lá, Roberto. Vamos contar aí primeiro, cara, quem é o Roberto de fato, o que que você faz, um pouquinho do seu background ali, até para depois, antes da gente fazer uma transição aqui para esse produto de mentoria que você criou. Mas conta aí, cara, um pouquinho da sua história, de quem é o Roberto. Bom, o Roberto é um cara que trabalha com tecnologia aí há bastante tempo, né? Eu entrei na área de tecnologia lá para os anos, no final dos anos 90, 98 mais ou menos, e eu comecei a trabalhar com Oracle, foi no ano 2000, se eu não me engano exatamente, e é onde eu entrei para uma indústria, e essa indústria, eles usavam Oracle como plataforma de desenvolvimento e banco de dados, né? E aí, por mérito, sorte, ou os dois, né? Eu tive o gerente na época que me contratou como estagiário na época, ele me proporcionou fazer os treinamentos de Oracle na parte de desenvolvimento. Então, na época, eu fiz SQL, PLSQL, na época Forms, que era o Forms estava migrando do 6 para o 10, lá na empresa que eu trabalhava, e reports. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar com desenvolvimento mesmo para aquela empresa em específico. E não demorou muito, né? Eu comecei a aprender, a me desenvolver e passei aí já saí dessa empresa. Eu lembro que na época eu tinha um salário X, eu fui ganhar 3 ou 4 vezes mais já em outra empresa, né, na parte de desenvolvimento. E eu me consolidei assim como desenvolvedor. Eu acho que eu tive um bom resultado. E depois de um tempo, né, trabalhando bem de perto com os DBAs, com a equipe de infraestrutura, eu comecei a estudar para me tornar um DBA, né? E com isso, desde então, isso já faz mais de 15 anos mais ou menos que eu venho trabalhando nisso. Focado em DBA. Que aí eu fiz a transição, não foi rápido até, porque eu já trabalhava muito próximo, né, com a equipe de infraestrutura. Teve, logicamente, que durante isso, sempre tem aquelas pessoas chaves que passam na nossa carreira, né, que inclusive na minha mentoria eu digo que são os mentores naturais, né, os mentores que a sua própria experiência profissional dá para você, né? Só basta você visualizar. Na época eu não tinha essa visão, mas hoje eu consigo ver quem foram os meus mentores naturais que me direcionaram, que me ensinaram, né? Então, eu trabalho hoje eu sou um DBA especialista, trabalho em alguns projetos importantes, em algumas empresas importantes, que por questão de segurança eu não posso falar o nome. Recentemente, nos últimos anos, eu venho também trabalhando fortemente na parte de certificações. Eu tenho tirado algumas certificações, então tem sido um desafio que, diferente de alguns profissionais, eu nunca me preocupei, né? Eu comecei e me estruturei sem as certificações e depois, agora no final, que eu já estou estabilizado, eu comecei a estudar e tirar certificações. Também o ano passado, no começo do ano passado, eu comecei a publicar, eu lancei meu blog, né, que é dbasobrinho.com.br, e lá eu compartilho conteúdos técnicos, dicas, scripts, eu até procuro colocar, né, eu sempre digo assim, que
alguma coisa que eu passo no dia e que aquele conhecimento ele pode ser disseminado para outras pessoas, eu vou lá e tento colocar no blog, né? Mesmo que seja uma coisa básica, até algumas coisas mais complexas, mas eu sempre procuro estar colocando assim para todos os níveis. Então, tem dado muito certo, né? O pessoal tem gostado bastante. Inclusive, no final do ano passado, eu fui reconhecido pela comunidade como Oracle Ace, então isso foi bem importante assim na minha trajetória. Eu fiquei bem honrado, bem feliz por essa nomeação. No final do ano passado para agora, né, eu tenho conversado com você, a gente tem feito esse trabalho aí referente a uma mentoria que eu desenvolvi e já estou aplicando no mercado. Então, uma mentoria técnica para profissionais DBAs, e tem sido uma experiência muito enriquecedora, assim, no meu dia a dia, tanto na minha experiência, quanto nas pessoas que estão fazendo a mentoria comigo. Então, esse sou eu, assim, hoje estou aqui, né? Então, mas o meu papel hoje é mentor de DBAs e especialista de banco de dados também. Que legal, Roberto. Quando você estava falando, estava anotando algumas perguntas que veio na minha cabeça para a gente poder fazer uma troca, que legal. Primeira coisa, cara, você falou que criou um blog, né? Oi. Hoje você não acredita, cara, que ter um blog você vai estar compartilhando conhecimento demais, cara? Você não acha que ter um blog você pode estar trazendo informações que são muito relevantes para o seu ambiente de Cara, trabalho? Eu vou até te isso perguntar uma coisa, porque eu sou de uma época, não sei se você é dessa época, você sentava do lado de uns caras que ele não queria nem, quase escondia a tela para não compartilhar os comandos, e eles tinham um orgulho de falar que só eles sabiam fazer uma coisa. Não sei se você passou por isso, cara, mas passei, qual passei. foi a sua ideia, cara, de criar um blog? Você acha que não corre esse risco, não? Não, cara, eu acredito que a gente compartilhar conhecimento faz com que a gente aprenda mais, né? Eu costumo dizer até para os meus mentorados e para as pessoas que estão à minha volta tecnicamente que ninguém sabe tudo, cara. A gente sempre está aprendendo. Cara, e você está dando uma aula ou você está dando uma mentoria, o cara fala uma coisa para você, cara, você fala, meu, cara, olha isso aqui, eu não sabia. Às vezes o cara mostra um comando e fala, pô, o que você fez aí? Explica de novo, mostra para mim de novo. Porque você aprende, cara. Então, assim, eu acho que compartilhar um conhecimento, fazer compartilhamentos técnicos, igual eu costumo fazer, agrega para muitas pessoas, mas a pessoa que mais ganha com isso sou eu mesmo, cara. Até porque quando eu estou fazendo um conteúdo, escrevendo ou gravando um vídeo, que seja, eu me forço a revisitar aqueles conhecimentos técnicos, né? Então aquilo me faz aprender mais e mais ainda. Então, Cara, muito bom. acredito que não, cara. Acredito que quanto mais a gente compartilha conhecimento, mais a gente aprende, né? E assim, indiretamente, você tá ajudando um monte de pessoas que você não tem nem noção, cara. Cara, total. E eu tenho algumas teses até para isso, né, Roberto? Eu acredito que a gente tem um espaço mental que, se a gente não compartilha o conhecimento, você vai ficar amarrado só naquele conhecimento. Você não consegue ir experimentar o seu próximo nível. Então, cara, eu costumo até dizer, se o cara é pleno, ele tem que ensinar tudo que ele sabe de pleno e compartilhar com alguém para que ele consiga subir para sênior. Então, eu acredito Exatamente. muito nisso, cara. Senão você vai ficar com uma corrente amarrada no seu pé que você não consegue crescer. E, cara, que vai estar fazendo com que você execute sempre as mesmas tarefas. E eu sempre fui um cara muito orientado a esse crescimento. Outra coisa, cara, até aquela questão, né? Muitas vezes a gente fica um tempasso estudando conteúdo, viramos uma semana para descobrir, aí depois a gente coloca no blog e divulga isso para todo mundo para executar de forma muito mais rápida, né? Então, acredito, cara, nessa questão também da gente ajudar outras pessoas, que quanto mais a gente contribui, cara, mais a gente cresce, né? Porque, de fato, ajudar outras pessoas é o que vai te levar para um próximo nível. E eu vejo que um dos maiores problemas da humanidade, cara, se resume a alguns conceitos que eu falei, inclusive, no meu time hoje, mais cedo, nos meus funcionários, que é escassez e abundância, cara. Às vezes é uma mentalidade muito de escassez, as pessoas não quererem compartilhar o que elas sabem, achar, cara, uma mente escassa. E quando eu me invisto muito em mentorias, né? Eu falo, cara, eu invisto mais de 100 mil reais por ano em mentorias. Eu tenho vários mentores para diversas áreas da minha vida. E eu sentei do lado de muitos milionários e até bilionários. E eu vou te falar,
A diferença desses caras é a mentalidade, a cabeça de ter uma mentalidade de abundância. Cara, não ter medo de compartilhar nada. E vou falar, essa conta fecha demais, porque quanto mais você compartilha, mais você cresce, mais você desenvolve, e é um processo meio que natural, né? Cara, eu vejo que eu tive algumas dificuldades para começar a compartilhar conteúdo, eu tinha muito receio de ser julgado, e inclusive tive um evento agora recente com a minha mentoria, que, cara, se você vai se expor, você vai ter pessoas que vão te criticar, que vão falar que não tá legal. Isso não é o problema, às vezes a pessoa até falta um respeito com você ali de uma forma mais forte. E, cara, a frase que eu usei hoje para os meus mentorados, né, que eu estou estimulando eles a compartilhar conteúdo também. Fala, cara, para cada um que você receber um feedback negativo, você está ajudando 100 pessoas. Você só tem que aprender a lidar com isso. Porque e não deixar se abalar, né, cara? Porque a gente compartilhando conhecimento, a gente está vulnerável, inclusive a fazer coisas a escrever algo ou alguma coisa que tem uma solução melhor, mas aquela solução que você está expondo ali é a solução que você melhor tem para aquele momento e que vai ajudar outras pessoas, com certeza. E eu tive recentemente na Oracle Open World aqui em São Paulo, e incrível assim, algumas pessoas, você que é o Roberto, que compartilha, e eu falei, pô, sou, mas assim, eu não tinha noção aonde é que esse compartilhamento de conhecimento chega, cara, a gente não sabe, né? Cara, A gente tem aqui pelos números do Google e tudo mais, mas a gente não tem noção o quanto que a gente consegue impactar positivamente diversas pessoas. Cara, isso é incrível, Roberto. Eu passei por algo bem parecido também contigo. Eu tirei algumas certificações e tinha um blog desde 2009, mais ou menos. E, cara, depois, 2014, eu fui para a Oracle atender alguns clientes. E eu vou falar, teve cliente que chegou para pedir tirar para foto comigo, dentro da IBM. Cara, você que é o Guilherme do blog, você pode tirar uma foto comigo? Falei, cara, nem imaginei que tipo, teve um rapaz que fez uma ligação para outro DBA para falar que estava comigo lá no Caramba, que legal. Foi. E a gente vê, né, cara, o quanto que a gente está ajudando outras pessoas realmente com conhecimento. E eu acredito, cara, que um dos maiores problemas do nosso país hoje se resume à parte educacional. No nosso mercado também, muita gente que muitas vezes não tem um conhecimento, uma experiência que a gente pode estar compartilhando e ajudando outras pessoas. Cara, primeiro parabenizar por essa mentalidade, né, cara, de querer compartilhar. Eu acho que é isso que faz com que a gente consiga crescer e se desenvolver cada vez mais. Legal, Roberto, você falou aí um pouquinho de quem é o Roberto, da sua experiência. Agora, Roberto, com relação a você me conhecer, cara, por onde você me conheceu? Alô? Me conta aí. Tá Peraí, me ouvindo? Cortou. Repete aí a pergunta. Tá me ouvindo agora? Agora eu tô. Como que você me conheceu, Roberto? Conta aí. Cara, eu já tinha visto os vídeos seu no YouTube, na rede, né? No LinkedIn também, eu já seguia você há algum tempo, então eu sempre via você compartilhando conhecimento, fazendo lives, né? Tendo essa desenvoltura ímpar, assim, na parte de comunicação, onde me chamava bastante atenção, né? Como que um cara técnico consegue ser tão, consegue falar tão bem, assim, de forma clara, né? Porque eu acho que uma das minhas dificuldades que eu tinha, que eu venho melhorando, é saber me expor, né? Saber falar bem e saber falar com tranquilidade, propriedade. Então, isso me chamava bastante atenção. Então, eu te conheci mesmo foi pelas redes sociais mesmo, pelo LinkedIn. Acho que é mais pelo LinkedIn e YouTube. Cara, que legal. E até a gente reforçando o que a gente está conversando aqui, né? Compartilhar conteúdo em qualquer formato faz com que a gente consiga conhecer outras pessoas, estabelecer conexões. E muito legal, cara, em saber que os meus vídeos chegaram até você. Eu estava olhando até uma estatística aqui do meu canal, cara. O canal da DBOCM passou de 1 milhão de visualizações na história, desde quando ele foi criado. Então, assim, a gente tem hoje uma frequência de 40 mil visitas semanais, mensais. E a gente vê, né, cara, o quanto que tem um impacto de você, de fato, compartilhar algo que você sabe que pode estar ajudando muitas outras pessoas. Muito legal, Roberto. E vamos lá, você já tinha feito algum processo de mentoria com alguém, cara? Não, cara. Assim, processo de mentoria é aquilo que eu até falei um pouquinho antes, né?
Eu acredito muito que o processo de mentoria, ele é um processo que pode acontecer de forma natural, e quando eu digo de forma natural, é você ter um amigo, um colega, um parceiro de trabalho, alguma coisa do tipo, que a pessoa vai te mentorar, mesmo sem saber que está te mentorando, e você sem saber também, se você não tivesse essa consciência, você também não vai saber que você está sendo mentorado. É aquele cara que está te auxiliando, que te ajudando, te direcionando. Então, esse eu chamo, inclusive na minha mentoria, dos mentores naturais, e que a gente, né, a própria vida nos dá. Basta a gente aproveitar. E mais um processo de mentoria assim direcionado e consciente, que é como eu venho fazendo agora, não, eu nunca tinha procurado, nunca tinha feito nada parecido. Que legal. E ó, entrou aqui na live um grande parceiro aí, Marcos Vinícius Miguel Pedro. Grande abraço, Vini. Tá assistindo a gente aí, um grande cara aí da comunidade Oracle que tá vendo aí. Um Legal. grande abraço. Muito massa. Abração aí, Marcos. E aí, ô Roberto, legal você falar sobre esses dois pontos, cara, porque eu também tenho essa percepção que muitas vezes a gente teve contato com algumas pessoas dentro do trabalho, dentro da nossa carreira, dentro da nossa vida, que ajudaram a gente muito de uma forma. Agora, imagina, cara, se essas pessoas com esse conhecimento que eles passaram pra gente, se eles tivessem consolidado isso dentro de um formato e tivessem encontros específicos para a gente poder conseguir atingir o objetivo. Então, cara, eu acredito que a mentoria estruturada, ela consegue até impulsionar esses resultados. O que você acha, cara? Você acha que um mentor informal, um mentor ali que passou na sua vida, de fato, ele vai trazer o mesmo resultado, por exemplo? Vamos colocar o exemplo seu, né? Você já ajudou muitas pessoas durante o ambiente de trabalho. Eu ia comentar isso agora. Manda Cara, bem, cara. eu já fui mentor de muitas pessoas, né? Mesmo sem saber sem ter essa denominação de é o meu mentor. Muitos amigos, pessoas da família. Cara, cada um tá no seu ponto hoje. Como eu pude ajudar na época, ou como ajudei recentemente, as pessoas se direcionaram, né? Eu consegui passar o meu conhecimento para essas pessoas e elas se direcionaram. Até colegas de trabalho, amigos de trabalho que eu tenho até hoje, alguns amigos que trabalham comigo ainda hoje, e eles sempre falam: pô, cara, você ensina bem, você tem paciência, eu consigo entender com você. Então, eu sempre, naturalmente, sempre fiz isso, né? Sem visar nada, eu sempre fiz. E recentemente, né, depois dessa exposição com o blog, do Oracle Ace, inclusive, eu tive bastante contato de pessoas que queriam, assim, sei lá, um treinamento. Falei, cara, treinamento, eu sei lá, posso fazer um treinamento, né, passar o que eu sei, mas eu achava que não era o modelo que eu já sabia fazer, saca? O modelo que eu já sabia fazer era esse modelo de mentoria, mas que nem eu sabia. Então, eu acredito sim que ter contato com alguém que tenha experiência de fato sobre um assunto e te mentore vale muito mais a pena e é um dinheiro muito mais bem investido do que você propriamente fazer um treinamento. Veja, eu não estou dizendo que um treinamento não é importante. Ele faz parte do crescimento. Mas você ter um cara que já passou pelo caminho para te direcionar para onde que você tem que ir, o que você tem que estudar e te encurtar caminhos, na minha ideia de hoje, o Roberto de hoje, faz total diferença. Até porque é o que eu venho fazendo com outras pessoas. E pelo pouco tempo, a minha mentoria, eu tô com meu primeiro mentorado, eu fechei faz 60 dias, no máximo. Não faz nem uns 60 dias. E a gente vê os resultados, né, cara? A gente vê o que está acontecendo e cada vez mais isso me fortalece, porque quando a gente vai começar, a gente tem aquela dúvida, mas será que vai dar certo? Será? Será que é o caminho? Será que o pessoal vai gostar? Cara, que legal. Isso, os resultados falam por si, né? Não tenho nada negativo para falar disso. Então, que legal. Eu tenho uma história legal, cara, sobre essa questão de mentoria. Eu tenho áreas da minha vida que eu sei que se eu não tiver um mentor, cara, eu de fato ou não vou ter resultado ou o meu resultado vai ser muito abaixo daquilo que eu gostaria. Eu fui para o Japão agora em fevereiro e eu contratei um professor para ficar do meu lado durante 4 horas me mentorando ali em cima
sobre snowboarding, cara. Eu descobri, Roberto, que eu não sabia nem amarrar bota, cara. Só para você entender o nível. E eu já tinha feito snowboard algumas vezes, tá? Cara, Ele começou a me corrigir por um monte de coisa que eu não sabia, aquele ponto cego, aquela coisa que você não sabe que não sabe, entendeu? Então, você conversar com alguém que já está nessa jornada com mais experiência, cara, é muito melhor. E eu estou numa fase, eu tenho 38 anos hoje, né? Eu não quero ficar caindo de cara no gelo, é ruim. Eu quero aproveitar a vida, cara. Eu quero ter resultado em menos tempo. Então, eu acho que é uma analogia que a gente pode fazer para diversas áreas da nossa vida, né, cara? Será que a gente precisa de um personal trainer para isso aqui? E faz muito sentido, né, para a gente poder, de fato, não ficar perdendo tanto tempo, né, Roberto? eu acho que eu também aprendi isso, né? De alguma forma. Inclusive, um exemplo que você falou, eu sempre tentei ir para academia. Uhum. Mas depois que eu contratei um mentor, um personal trainer, aí eu evoluí. Então, eu acredito muito que tenha muito valor aí. Se você tem um objetivo, se você quer algo igual você foi aí no Japão, você contratar algo, né, para criar aquele atalho que você, né, ou não estou dizendo que você não vai conseguir, mas com um tempo muito maior, né? Total. E eu acredito, cara, que nessa busca por mentores, até na hora de aceitar um mentorado, a gente vai buscar por dois critérios básicos, assim, que eu olho inicialmente. Primeiro, se esse cara já tem o resultado que eu gostaria. Cara, o que eu estou almejando? Eu estou almejando tirar uma certificação, eu estou almejando ser um cara sênior, eu estou almejando resolver vários problemas avançados de Oracle. Eu vou conversar com o Roberto, que é um cara que resolve problemas avançados em banco de dados Oracle. Então dá para você mentorar em coisas que normalmente você tem resultado. Então, pessoal, se você está vendo aqui essa gravação, você não tem resultado nenhum, primeira coisa para você ter uma mentoria. Você precisa ter resultado em alguma área, uma expertise, e ali você vai compartilhar essa jornada. Não precisa ser algo muito grande, mas tem pessoas que querem ser mentoradas para a primeira vaga, para dar os primeiros passos, para resolver coisas hoje que eles não conseguem fazer sozinho. E a segunda coisa com relação a princípios também, né, Roberto? Cara, tem gente que muitas vezes quer atingir um objetivo a qualquer custo, né? Então, quando se fala de mentoria, acho que é legal a gente poder também se conectar com pessoas que acreditam naquilo que a gente acredita. Nesse bate-papo aqui, a gente já começa a ver várias coisas legais aqui que a gente pensa da mesma forma que a gente nunca tinha conversado, né, Roberto? É, Sobre essa questão de compartilhar conhecimento, sobre ajudar as pessoas. E, cara, a gente começa a se identificar por essas questões. Então, muito legal a gente poder ter esses fatores na hora de avaliar um mentor. Resultado e também os princípios, se os princípios realmente estão adequados ali com o que a gente pensa. E aí, Roberto, tem uma mensagem aqui para você, cara. O Alan Nascimento da Silva. Roberto foi meu mentor natural há algum tempo. Tem didática, paciência e bagagem técnica adequada para mentorar outros DBAs. Um opa, grande legal, Alan. abraço, Grande Alan. Guilherme e Roberto. Cara, obrigado aí pela participação, Alan. E tá vendo aí, cara, os resultados da sua mentoria, de fato, no mentor natural, já estão É, aparecendo aqui é, na live, né? Que legal. tem bastante gente. Muito bom, cara, muito bom. E aí, Roberto, vamos lá, vamos falar um pouquinho, cara, desse formato aí da sua mentoria hoje. Como que surgiu essa ideia de criar uma mentoria, Roberto? Foi esse ano, foi ano passado? Eu sei que você já estava acompanhando o nosso trabalho por algum tempo, e aí, de fato, depois de acompanhar o nosso trabalho, você decidiu, de fato, montar o seu formato. Como que surgiu essa ideia aí, cara? Então, depois que eu me tornei ace e criei o blog, né? Primeiro criei o blog, depois eu me tornei ace, eu tive muitas pessoas que já me conheciam e algumas que não me conheciam que me abordaram se eu tinha um treinamento, se eu tinha algo, né, que elas queriam evoluir. E eu falei, pô, como é que eu vou fazer? Dar um treinamento para cada um, montar um treinamento aqui específico, mas não vai atender, um treinamento não vai atender igual o Guilherme, como não vai atender o Alan, então cada um está no momento. E aí eu imaginei, né? Como que eu poderia estruturar alguma coisa que eu pudesse trabalhar de forma individualizada com a pessoa e que traga o resultado que ela quer. O que eu quero dizer com isso é que um um mentorado, ele quer aprender um Oracle Hack. O outro, ele quer aprender algo mais avançado de backup recover. O outro quer aprender performance tuning. Cada um tem um objetivo, cada um está em um nível. Então, como que eu poderia estruturar algo para atender de forma individualizada os objetivos de cada um, né? E foi assim que isso veio à minha cabeça, assim, de como fazer, o que fazer, né?
se eu ia chamar todo mundo para uma sala e dar treinamento individual, se eu ia criar treinamentos online, e aí algumas pessoas, né, que eu já tive, que eu já dei mentoria assim de forma natural, falou, cara, não, tem que ser algo assim, igual você sempre fez comigo, ou você fez com tal pessoa. Então aí caí nisso, cara, assim, falei, bom, então eu tinha que estruturar alguma coisa, mas eu não sabia, na real, assim, por onde começar, o que fazer, qual o primeiro passo, o Uhum. que eu ia fazer, né? Cara, que legal. Que legal. E você apareceu, a gente conversou, então aí eu vi que você dava essa mentoria aí para outros mentores, né? E aí a gente conversou e estamos junto aí nesse período, né? E que está sendo bem positivo para mim. Uhum. Que legal. E uma das coisas que o pessoal pode pensar, pô, mas o Roberto dá uma mentoria para DBAs e o Guilherme também sempre teve posicionado nessa parte de DBAs Oracle. Será que vocês são concorrentes? Como que eu enxergo sobre isso, tá, pessoal? Eu acredito que, principalmente nessa parte de mentoria, tem pessoas que não vão se identificar com o jeito do Guilherme, tem pessoas que vão se identificar com o jeito do Roberto. Tem pessoas que estudaram comigo vão querer estudar com o Roberto, tem pessoas que estudaram com o Roberto e vão querer estudar na nossa metodologia também. Então, acredito que o mundo que a gente vive hoje, a gente precisa dessa troca, cara, de realmente pessoas cada vez mais contribuindo. E vou falar, a gente tem uma deficiência tão grande dentro do nosso mercado, Roberto, que todo mês tem diretor de tecnologia, gerente de tecnologia me procurando pedindo DBAs porque não está achando no mercado, cara. E vou falar, hoje eu não consigo dar conta desse tipo de demanda. E eu acredito, sim, cara, que a gente está num mercado tão abundante, de tanta oportunidade, que a gente precisa ter mais mentores dentro da área de tecnologia. Cara, o melhor jeito de você aprender alguma coisa, claro, se você tiver uma boa aula, uma boa videoaula ali, cara, dá para você aprender como que você faz snowboard. Mas se você tiver alguém lá no gelo, lá na pista, junto com você, ajustando o seu pé, te ajudando a amarrar a bota, meu amigo, cara, esse nível de acesso é o que vai fazer com que você tenha resultados mais rápidos. Às vezes em videoaula você vai demorar, cara, umas 10, 15 vezes para fazer uma coisa que na primeira tentativa com o mentor do lado você vai conseguir fazer de forma muito mais eficiente. Você acredita nisso também, Roberto? Eu acredito que o treinamento é essencial, né? Eu acho que a gente aprender pelo treinamento, positivo, mas na hora de executar tem que ter um cara bom do seu lado ali para te dar o pulo do Te gato, mentorar. cara, O né? feedback, né, cara? Eu acho que um dos Porque pontos de mentoria é feedback, cara. eu percebo assim, as pessoas que eu tenho trabalhado na mentoria, eles já têm um certo conhecimento, mas falta o ponto final, assim, aquele detalhe, né? Então você pede para eles executar. Eu tenho um ambiente, né, que eu disponibilizo para os meus mentorados, eles acessam, e nesse ambiente eu gero como se fosse uma empresa. Eu mando para eles, ó, deu esse problema aqui, cara, preciso que um DBA entre aqui e resolva. E aí o pessoal fica doido lá no grupo, entra um, entra outro. Mas você percebe assim, eles resolvem. Só que aí vem o mentor, fala, pô, legal, olha o que você fez, deu certo, funcionou, atendeu, mas olha, se você fizesse dessa outra forma, você teria feito ou mais rápido, ou com uma melhor qualidade, ou você não correria esses riscos aqui, né? Então, você passar esse detalhe, esse afinamento, faz toda a diferença. Eu acho que é aquele atalho, né, que falta para a pessoa ir para o próximo nível. Cara, Então, eu totalmente, acredito cara. que seja assim, eu tenho esse mesmo pensamento que você. Cara, que legal, Roberto. E uma das coisas que eu vejo que foi muito legal, que inclusive já estou vendo no meu LinkedIn direto, é os seus mentorados publicando desafios práticos que você coloca para ele, você consegue dar esse feedback. Pessoal, acho que um dos grandes pontos de mentoria que um curso não tem, o feedback individual do seu mentor. Cara, isso faz total diferença. Uma coisa é você só joga uma informação, outra coisa é você volta e tem um retorno. Cara, e muitas vezes a gente acha que está fazendo certo, mas, cara, são ajustes tão finos que você precisa de alguém de fora para poder te dar um feedback, para poder ajustar. Eu já estou vendo meu LinkedIn, cara, com várias pessoas ali publicando seus desafios, Roberto, e o desafio do meu mentor tal, sobre isso aqui, que eu consegui resolver, e conseguindo mostrar, de fato, resoluções práticas do mundo real, né, Roberto? Acho que isso também é algo que está muito forte na sua mentoria, né? Cara, o mundo real. Assim, a minha mentoria não é para quem quer tirar certificação. Então, se eu faço uma entrevista com a pessoa para entrar para minha mentoria, falar, você vai me treinar para eu tirar a certificação? Eu vou falar, não, não vou. Eu não vou te treinar. Eu vou te dar conhecimento do mundo real e da onde você precisa, né? E então, assim, eu faço aquela avaliação inicial.
e a partir daí, pelo menos uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por semana, essa pessoa vai ser desafiada com algo que ou que ela já sabe fazer, para que ela azeite mais e ainda tenha o meu feedback, ou algo que ela não sabe, né? Então, tipo, nunca fiz isso. Coisas que às vezes não são tão comuns, mas que às vezes caem, né, para os DBAs. E quando Legal. cai, às vezes é uma situação muito urgente, que precisa ser feita rápido. Então eu sempre digo, cara, a melhor forma de você fazer é você simular um ambiente real, né? Numa empresa real, com uma cobrança real, mas de uma forma controlada. Uhum. Então, é isso que eu tenho procurado fazer com eles, e eles estão ficando um pouco loucos, mas eu tenho dado total suporte, mas eles têm se desenvolvido. Eu percebo assim que eles têm gostado bastante, eles têm se desafiado, né? Não é fácil assim você chegar na sexta-feira à tarde e receber, falar assim, ó, tem um problema aqui, amigão, até segunda-feira tem que estar resolvido, né? Que Tá aqui legal. o acesso a SSH, entra na máquina e qualquer dúvida manda no grupo, e se você travar, me chama, que aí eu te dou uma direcionada. E é esse é o principal diferencial aí da minha mentoria, cara. Cara, muito bom, Roberto. E vamos lá. Eu lembro que em fevereiro a gente começou a fazer um bate-papo, e aí você chegou até a se cadastrar num webinar que eu fiz a respeito de criar sua mentoria em tecnologia, alguma coisa assim. Você assistiu, né? E aí, depois de um tempo, a gente continuou conversando e tal, e eu te chamei para um bate-papo individual. E aí, nesse bate-papo, cara, eu lembro que eu sigo alguns critérios para poder aprovar um mentorado. Primeiro, cara, eu não quero fazer mentoria com uma pessoa que, de fato, não se conecta comigo, tá? Por alguns motivos. E, cara, eu já identifiquei que a gente teve uma conexão ali no nosso bate-papo, que eu tenho dois critérios para poder aprovar uma pessoa para estar dentro da minha mentoria. Primeiro, se o cara ele é arrogante. O cara que sabe tudo, sabe chão. Então, no caso, né, Roberto, vocês tinham procurado a respeito de, Guilherme, eu quero criar minha mentoria, cara, eu quero vender minhas primeiras mentorias. Como que eu faço? Então, a gente já viu que, cara, você é um cara muito humilde e ensinável, de fato, seguir algo. E outro ponto, cara, é o cara que é o vitimista, né? Que tudo para ele é mais difícil. Ah, mas não sei o que dá desculpa para tudo na vida. Também são pessoas que eu não gosto de trabalhar. E aí, cara, no primeiro bate-papo eu já identifiquei que você não tinha esses aspectos e que de fato eu conseguia te ajudar no seu objetivo, né, cara? Porque não adianta eu querer te vender mentoria também para uma coisa que você está com um objetivo que eu não consigo te atender. E de fato, pessoal, quando o Roberto me procurou, a gente já estava com mais de 500 mentorados de tecnologia. E eu falei, cara, eu consigo te ajudar. Eu acho que você tem já uma expertise muito grande nessa área, nesse assunto, e eu acredito que com certeza o mercado precisa de pessoas ensinando aquilo que você sabe, e a gente chegou a fechar essa mentoria aí, no caso foi em fevereiro, se eu não me engano. E aí, Foi em fevereiro. Roberto, conta pra gente aí como foi esse início na mentoria, cara, quais eram as suas principais travas ali, cara, a nível de formatar a sua mentoria, cara? Ah, cara, acredito que, assim, o grande problema é o que fazer, né? Como dar o primeiro passo? Né? O que fazer? Como eu falar para alguém, pô, tô dando uma mentoria, quer fazer? Não, eu não tinha essa noção, nenhuma, né? Não tinha. Tinha algumas pessoas que queriam, mas também eu não tinha nada estruturado. Então, enfim, o que aconteceu foi que, com a mentoria que eu tive contigo, você me ajudou a estruturar o que eu deveria fazer, quais os passos eu deveria dar, o que eu deveria estruturar para eu conseguir ter a mentoria, para eu conseguir ter não se dizer um produto, um entregável mensurável, né, que eu pudesse oferecer e também eu também faço essa entrevista que você falou com a pessoa para eu saber se tem, algumas pessoas não têm, e por alguns motivos, e, e saber se o que eu estou oferecendo vai ajudar de fato aquela pessoa. E foi isso que aconteceu, né? Com as nossas conversas, com o seu direcionamento, eu consegui aí estruturar um produto, não diria um produto, mas um método Uhum. que foi bem eficiente, está sendo bem eficiente até o momento. Eu não digo que eu já estou no meu método final. Uma Uhum. coisa que você me disse que quando você comprou um apartamento na planta, agora você tem que reformar. Então eu tô mentorando as pessoas e também estou me mentorando, eu também estou me desenvolvendo de como fazer, de como agir, como montar os desafios, de como
abordar, de como falar, né? Como avaliar. Então, está sendo também um aprendizado muito grande para mim. Cara, que legal. É isso, cara. E eu tenho visto, cara, que desde o primeiro encontro você realmente estava com algumas dificuldades ali de formatação de produto que a gente trabalhou. Ah, Guilherme, mas como que eu estruturo isso dentro de uma plataforma? A gente abriu lá a plataforma, te mostrando, cara, cadastra aqui, faz assim. E realmente, pessoal, se você tem um plano, porque muitas vezes a gente está com algumas áreas da nossa vida que a gente não tem um planejamento, cara. A gente não tem um passo para chegar no objetivo. Cara, e se você não tiver clareza nesses passos, dificilmente você vai conseguir chegar lá. Então, a gente montou primeiro na parte de estruturação e depois na parte de audiência, de ter pessoas e também ter a questão de estar fechando as primeiras mentorias. E aí, Roberto, quando você entrou na mentoria em fevereiro, você tinha 0 mentorados, era isso? Tinha zero, não tinha nada. Não tinha mentorado, não tinha produto, só estava Não, publicando só, gratuitamente na internet e ajudando as pessoas gratuitamente, né? isso aí, isso mesmo. Agora, Roberto, qual que é a diferença de quem é mentorado pago seu para quem de fato acompanha os seus conteúdos gratuitos, cara? Tem muita diferença? Cara, assim, eu tô atendendo, quando a pessoa trabalha com a minha mentoria, eu tô atendendo ela de forma individual, né? Então, assim, eu vou atingir exatamente, eu criei alguns métodos para identificar quais são os gaps daquela pessoa e eu vou atingir exatamente o ponto que ela precisa se desenvolver. Uhum. É comum, né? E não foi com um, foi com vários, não alguns mentorados e outros que eu cheguei a fazer entrevista, as pessoas se autodenominam, né? Tipo, eu sou pleno, eu sou sênior, sou especialista, eu sei isso e aquilo. Enfim, falar todo mundo fala. Só que assim, quando a gente mostra para a pessoa, por A mais B, que existem alguns gaps que ela precisa melhorar para atingir o próximo nível, aí, Uhum. aí você traz aquela coisa inconsciente pro consciente da pessoa. Falou, pô, você tá falando que é sênior, mas cara, tem esse problema aqui, por exemplo, você não sabe responder para que serve o scan ou um snapshot standby, como que você faz isso, o que é. Então, eu tenho coisas básicas que às vezes a pessoa tem gap, cara. Então, Cara, você muito mostrar e legal. trazer isso pro consciente da pessoa, traz ela pro mundo real, né? Cara, Pessoal, você tá aqui. vocês estão assistindo aqui a live, o que que eu quero trazer para vocês? Vocês, sem o Roberto como mentor, por exemplo, vocês estão perdendo tempo. Às vezes, não, vou ficar aqui só no gratuito. Você não tem o plano, você não tem a rota, você não tem um acompanhamento, você não tem um feedback. Então, de fato, você ter uma mentoria, cara, você vai ter esse nível de feedback muito mais próximo para que você consiga acelerar. Inclusive, tem um mentorado aqui seu, se eu não me engano. Ó. A mentoria do Roberto é excelente. Anderson O Anderson, Pedreira. Legal. o Anderson é meu. Ele é um caso assim que eu fui mentor dele de forma natural. Uhum. É um cara muito especial assim que eu carrego e é um cara bem bom tecnicamente aí, tá? Que Mas legal. ele trabalha comigo diretamente já há alguns anos e é um cara ímpar aí, Que muito legal. bom. Obrigado aí pela participação antes. Agora vamos lá, Roberto. Legal que a gente conseguiu te ajudar a estruturar nessa parte de definição do produto, na parte de alguns ajustes ali também nessa parte de aquisição, de audiência, de como chegar nessas pessoas, que a gente deu algumas estratégias, e depois alguns ajustes na parte de vendas e de fechamento. E, cara, vamos lá, você entrou em fevereiro, você falou que seu primeiro mentorado foi o quê, cara? Em abril, em março? Você lembra mais ou menos? Faz uns 40 dias, uns 2 meses atrás. Cara, então se foi em Acho que foi fevereiro, se 20. foi em março, cara, provavelmente em um mês você já conseguiu fazer o fechamento da sua primeira Sim, mentoria. já consegui, sim. Cara, que Consegui. legal, que legal. Pessoal, só para vocês entenderem realmente o trabalho que a gente tem feito com o Roberto, muito legal. A gente, um cara que, de fato, muito especialista numa área, que queria consolidar isso numa metodologia e criar um produto, e que com certeza nesse produto as pessoas vão ter muito mais resultado, tá? E o Roberto, em menos de 2 meses aí, ele já conseguiu fazer suas primeiras vendas. E aí, Roberto, de lá para cá, como que tá? Depois a preocupação foi outra, né? Com relação à entrega, né? Agora eu vendi se não me engano, você É, vendeu os 5 primeiros, né? hoje eu já tenho 5 mentorados, né? E eu Uhum. tenho alguns aí já quase fechando para entrar. Mas eu dei uma segurada, cara, sendo bem transparente, porque eu percebi que se eu apertasse aí o marketing, ou se eu fizesse mais exposição nas minhas redes, eu ia ter mais vendas. Então, como eu também estou aprendendo, que eu também estou estruturando, eu dei uma segurada
Agora eu acredito que eu já esteja mais preparado. Então agora eu voltei a falar a respeito, né, para trazer novos mentorados. Eu acho que foi até estratégico, né? A gente já tinha falado isso na mentoria, que era bom dar uma segurada para eu sentir, para eu ver, o que eu ia fazer, como que eu ia lidar, né? Porque cada um é um e eu acho que eu consegui, assim, tô tendo um ótimo desempenho aí, o pessoal tá gostando bastante. Eu já me sinto mais direcionado, assim, mais seguro quanto ao caminho que eles estão passando. Então eu acho que agora eu tô pronto aí para receber novos e aí eu tô voltando a falar a respeito disso nas minhas redes. Na verdade, eu não tinha falado em nenhuma rede a respeito. A primeira vez que eu falei da minha mentoria na rede, que eu diretamente falei, foi hoje, que eu compartilhei um post do Gustavo e eu falei da mentoria. Fora disso, eu só compartilhei no meu grupo, que é um grupo de Onde você já DBAs. publicava conteúdo mesmo, né? Só falei ali, não falei no meu blog não tem nada da mentoria também. Então, Legal. só com essa exposição eu consegui ter 5, né? E agora eu acredito que venha mais. Como diz o Walter Aquino, é um problema bom. Exatamente, é um problema bom. Eu estou E com um aí, problema bom aqui. E aí, Roberto, eu acredito que os primeiros são privilegiados, né? De poder ter um acesso muito próximo a você, de poder ter uma atenção especial. E realmente, né, cara, quando você faz a venda dos primeiros, de fato você vai olhar com essas pessoas com um pouco mais de cuidado, de forma mais próxima, e até para você calibrar a sua entrega, o seu produto, validar o que as pessoas estão gostando, o que você já pode melhorar. E, cara, pelo seu nível de excelência e de organização, já dá para ver que você é um cara muito organizado. Você sempre estuda aquilo que eu te passo, traz muito pronto, muito estruturado. Então, assim, tenho certeza, cara, que dentro dos seus mentorados, lá da sua mentoria, o pessoal vai conseguir, de fato, já ter um nível de qualidade altíssimo. E, cara, não adianta vender os 100 primeiros e depois, cara, até nessa adaptação de entrega de produto, se querendo ou não, você está aprendendo também a fazer algo novo, que com 5 primeiros, né, fica mais controlado para você testar, para depois começar a escalar. Agora já pensar em próximos passos, né, cara? De 10, 20, 30. Uma coisa que eu construí depois, né? Até que o pessoal gostou bastante, é que quem é meu mentorado tem acesso full a DBA OCM Club, que é a sua DBA OCM Club. Então a gente fez Legal. essa junção Parceria, né? aí, o pessoal pirou, cara. Teve até um mentorado que falou assim, ué, então é a mentoria, mas também tem acesso lá? Eu falei, também tem acesso lá. Então, Cara, por quê? Igual eu falei, o treinamento é importante, cara. O cara tem que treinar, o cara tem que ver. Só que depois que ele vem com as dúvidas e ele executa, aí é o ponto final, é onde eu vou avaliar se ele realmente aprendeu, se ele não aprendeu, se precisa melhorar algo. Então, é isso, cara, assim, só legal. tenho a agradecer aí o seu direcionamento. Uma coisa importante a ressaltar, isso, o que eu paguei de mentoria já está pago. A verdade é essa. E essa diretriz eu quero levar para minha mentoria, que é o que o cara me diga. Cara, o que eu paguei para sua mentoria foi barato. Olha onde eu estava e olha onde eu tô. Eu quero ter esse tipo de feedback. E é para isso que eu Cara, que legal. trabalho. E é Né? E legal, aqui eu cara. tenho diretamente te dando um feedback. Né? Você me tirou do zero e partiu, eu já tenho 5, e desses 5 já pagou a sua mentoria, que ainda tem mais 1 ano de mentoria, tem mais 9, 10 meses aí. Total. Pessoal, acho que o primeiro ponto de você ter um produto, né, de você conseguir dar retorno de investimento. E o legal é que em coisa de 2 meses, o Roberto já conseguiu multiplicar o valor que ele já pagou em algumas vezes ali, por conta de aplicar a metodologia, de fazer, de ser um cara que tem uma excelência na aplicação daquilo que ele faz. Então, Roberto, o mérito é todo seu, cara. Parabéns. A gente está aqui realmente só para compartilhar alguns bastidores do que a gente tem feito, da nossa experiência. Mas, cara, eu queria te parabenizar e agradecer a sua confiança aqui publicamente, né, cara? Você fez um investimento aqui com a gente, com relação à mentoria, e a gente tem visto, cara, que a sua aplicação dentro daquilo que a gente fala, cara, tem sido absurda e os resultados já estão vindo, né, cara? Em coisa de 2, 3 meses, você já conseguiu recuperar todo o investimento que foi feito, agora é só lucratividade até o final do ano, e, cara, com possibilidade de realmente estar atingindo mais pessoas, transformando mais vidas e preparando profissionais para esse mercado, cara. Então, queria te parabenizar aqui publicamente.
Obrigado. por essa parceria, cara, e vai ser um prazer, Obrigado cara. também. Eu costumo dizer que é só o começo, cara, porque realmente daqui para frente eu acredito que dá para você realmente crescer muito mais do que você já atingiu agora nesse momento. Eu lembro bem quando a gente teve a nossa primeira sessão de mentoria que, né, o que você pediu para eu fazer, os direcionamentos que você me deu, e logo na nossa segunda você falou assim, agora você tem que trazer a primeira venda. Eu falei, como assim? É isso aí. Né? A gente não, de verdade, cara, a gente não visualiza isso. A gente não visualiza. Eu E, realmente não cara, visualizava. e ó, é legal que quando você passa um desafio para o mentorado tem que estar com o coração aberto para poder receber esse desafio. Assim como você passa os desafios para os caras publicarem no LinkedIn, eles têm medo do LinkedIn, eles têm medo de saber conseguir resolver ou não. Cara, a gente passa por esse processo para algumas áreas da nossa vida. E, cara, você aceitou Verdade. o desafio, foi para cima. Eu te mostrei alguns bastidores aqui mostrando que era possível, você foi atrás e fez a coisa acontecer. Cara, muito bom. Estamos chegando aqui na nossa reta final aqui, Roberto. E eu queria que você desse sua mensagem final aí, cara, para quem de fato quer criar um produto digital, para quem quer de fato vender online, ter um produto de mentoria, o que você aconselha aí para essas pessoas? Cara, se você tem uma ideia e você acha que isso pode trazer para você ou trazer para outras pessoas conhecimentos para que elas evoluam nesse nicho, nesse conhecimento, sei lá o que for, cara. Né? A gente está falando aqui de Oracle, de banco de dados, que é o que eu trabalho, é o que sei fazer, mas eu acho que isso cabe para qualquer coisa. Procura um profissional qualificado para te direcionar, né? Não assim, o Guilherme está aí, ele, na minha opinião, é altamente qualificado, pode te direcionar, pode trazer para você informações importantes sobre os passos que você deve dar aí em direção a esse objetivo. Muitas vezes você nem tem ideia, né? Às vezes você sabe alguma coisa, mas será que você pode ensinar isso para outras pessoas? Pode sim. Basta você querer estruturar isso e ir para cima, né? Cara, muito bom. Divulgar, falar a respeito. Cara, eu diria isso, né? Eu diria que, assim como eu espero que muitas pessoas venham fazer a mentoria comigo, porque o grau de entrega minha para com eles é bem alta. Eu diria que com você é a mesma coisa. Eu sinto isso vindo de você. Então, você está aí, né? Procure um profissional assim como o Guilherme ou o próprio Guilherme para direcionar vocês. Cara, tamo junto, Roberto. Agradeço aí a participação. Obrigado aí pela generosidade de falar aí como que tem sido essa sua jornada nesse desafio agora de você se posicionar como mentor de tecnologia. Eu acredito que o profissional precisa muito de mais mentores, mais profissionais que realmente compartilham a sua experiência, aquilo que fazem. O Walter até falou uma coisa aqui no podcast passado, ele falou, cara, o que eu consegui adquirir em 10 anos, meu mentorado estou conseguindo fazer em 6 meses, e muitas vezes até me superando. E eu acho que o grande auge de um mentor é ver o seu mentorado te superar, ter muito mais resultado em alguma área, alguma ação que foi feita. E eu acho que é isso que eu tenho buscado aí, fazer uma entrega para que você cresça, se desenvolva. Cara, quem sabe aí tem até mais de 500 mentorados igual a DBOCM, para que a gente consiga ajudar a resolver esse problema do mercado, que é de ter profissionais qualificados atendendo grandes empresas. Fechado, meu amigo? Muito obrigado aí pela oportunidade, obrigado mesmo, tendo outros assuntos, qualquer coisa, saiba que estou aqui, né? E obrigado também. É isso Show aí. de bola, meu irmão. É só o começo, cara. Obrigado pela sua parceria. Conte comigo, a gente se fala lá na mentoria. Um abraço. Valeu, obrigado. Valeu, tchau, Falou, tchau. tchau. Muito legal, pessoal. Incrível a história aí do Roberto, contando aí como que esse ano ele saiu do zero aí para estruturar sua mentoria, já está com seus primeiros mentorados, inclusive conseguindo ajudar mais pessoas e levando a sua mensagem para frente. Eu tenho um mentor que, inclusive, ele fala isso comigo bastante. Não roube a sua mensagem do mundo. Se você é algo que tem resultado em alguma área, cara, por que não criar um produto? Por que não criar uma mentoria? Por que não ajudar as pessoas, outras pessoas a ter resultado? Tá? Então é isso que a gente tem feito aqui dentro dos nossos programas. Se você quer saber um pouco mais da nossa mentoria, aqui na descrição eu deixei aqui um formulário para uma sessão estratégica que você consegue fazer o seu cadastro. Quem sabe a gente pode te chamar aí para você também, se estiver alinhado com os nossos valores, com aquilo que a gente acredita, você também pode fazer parte de uma mentoria, criar o seu produto, vender todos os dias e quem sabe até fazer mais de 100 mil reais por mês com produtos digitais e mentorias, que isso é totalmente possível, beleza? Então fechamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.